Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, nós estamos na segunda série sobre como vencer o pecado. Se você viu o último vídeo, aconselho que você veja o último vídeo. Eu estou explicando o que é pecado. Então, para você ficar por dentro, o link do último vídeo está aqui na descrição. E a partir de hoje eu vou dizer 3 coisas que você precisa saber para que você possa vencer o pecado. O primeiro fato que você tem que saber é que, uma vez que você recebeu Jesus, você não é mais pecador. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados. A palavra justo quer dizer aceitável diante de Deus. Aquele que produz justiça. Nós temos 2 opostos. O pecador, que produz só coisa ruim, só pecado, só erra o alvo. E o justo. O justo é aquele que sempre acerta o alvo. O justo é aquele que produz justiça. O justo é aquele que caminha em integridade. É impossível a gente ser justo e simultaneamente sermos pecadores. É impossível. Ou nós somos pecadores ou nós somos justos. Se eu penso que eu sou pecador, olha só, o que um pecador faz? Ele erra o alvo. Ele foi criado para isso. Então, se eu acho que eu sou um pecador, então normalmente eu vou pecar e não vou parar. Mas se eu creio que eu sou um justo e caminho pela justiça de Deus, então o pecado ele vai perder força na minha vida. Porque eu não fui criado para o pecado. Agora que eu nasci de novo, eu fui criado para ter uma vida com Cristo. Então o primeiro fato é que nós fomos justificados. Eu ia ler a partir do versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então um homem desobedeceu, e esse homem foi Adão. Adão desobedeceu e ele se tornou o primeiro pecador. E através de Adão nós herdamos o pecado original. E nós nos tornamos pecador não por nossos méritos, mas pelos méritos de Adão. Também Adão nos fez pecadores, a obra de Adão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Então não importa se você peca pouco ou peca muito, você é igualmente pecador por causa da obra de Adão. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós recebemos o dom da justiça, então nós produzimos justiça por quem? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, Adão fez isso, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, Jesus Cristo ele obedeceu e ele nos deu o dom da justiça. Através da obediência de Cristo nós recebemos o dom da justiça. Adão desobedeceu e através da desobediência de Adão nós recebemos o pecado original, ou seja, aquilo que nos impulsiona a pecar. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem foi esse homem? Adão. Pela desobediência dele, muitos foram constituídos pecadores, aquele que erra o alvo. Assim, pela obediência de um, quem é esse um? Jesus Cristo. Muitos serão feitos justos. Então aqui a gente vê que tem uma diferença entre eu ser pecador e eu ser justo, ok?
pela desobediência de um, eu me tornei pecador. Mas pela obediência de um, eu me tornei justo. São duas coisas opostas. O pecador só peca, o justo produz justiça. Amém? Uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, nós nos tornamos justos. Jesus Cristo nos libertou do pecado e hoje nós somos programados para acertar o alvo. Uma vez que temos revelação disso, o pecado, ele perde o domínio sobre nós. Por quê? Porque nós não fomos criados mais para o pecado. E isso é algo poderoso. A situação da igreja atual é jovens, adultos, senhores, anciões que vivem uma vida presos no pecado. E isso 5, 10, 20 anos. Por quê? Porque ainda creem que são pecadores. O que você crê influencia naquilo que você é. Se você crê que você é um pecador, você vai pecar. Mas se você crê que é um justo, aquele que produz justiça, o pecado ele vai perder o domínio sobre a sua vida. Você não é mais pecador uma vez que você entregou sua vida a Jesus. Você é justo, você foi justificado pela fé. Amém? Você teve fé no Senhor Jesus, você acreditou no Senhor Jesus e isso te tornou justo. Você é justo em Deus. E aquele que é justo não vive uma vida de pecado. Aquele que é justo vive uma vida santa. Amém? Então eu te encorajo a agarrar essa identidade de justo. Todas as vezes que o pecado bater a sua porta, você vai olhar para o pecado e vai dizer: eu não sou mais pecador. Eu não fui criado para pecar. Eu fui criado para viver uma vida santa. Eu fui criado para viver uma vida de santidade. Eu fui criado para viver o melhor de Deus sobre a minha vida. E você vai ver que o pecado, ele vai perder a graça. Porque na graça, o pecado, ele perde a graça. Amém? Então, para encerrar, eu gostaria de fazer 2 orações. Para você ser justo, você precisa crer no Senhor Jesus. Se você está vendo esse vídeo e você ainda não crê no Senhor Jesus, você ainda não recebeu Ele no seu coração, você reconhece que precisa da justificação, se você reconhece que precisa do perdão dos pecados, repita essa oração após mim. Senhor Jesus, neste momento eu me arrependo pelos meus pecados e eu reconheço que eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, neste momento escreve o meu nome no livro da vida e neste momento eu me torno justo. O pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Agora você é um filho de Deus, você é um justo. E agora eu queria orar por você que ainda não teve essa revelação. Talvez você é crente, você é cristão e você está preso no pecado. Queria orar por você, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te apresento, meu Pai, todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Deus, eu creio que muitos filhos do Senhor estão presos no pecado. Espírito Santo de Deus, nesse momento, dá plena revelação a eles, que eles são justos. Que o pecado ele já não tem domínio sobre a vida deles. Que eles não nasceram por pecado. Espírito Santo de Deus, dê plena revelação a cada um. De que o Senhor os justificou e que hoje eles são filhos criados para viver a justiça do Senhor. Obrigado pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo tem 3 partes, são 3 armas para você vencer o pecado. Essa foi a primeira. Amém? Então, se o Senhor falou com você, eu queria que você deixasse o like, compartilhasse com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Nós estamos juntos